E aí, meus amigos, tudo bem? Nossa sétima lição, hein, do livro de Daniel. E cada dia, cada aula nossa aqui é um tema diferente, nos preparando para a volta de Jesus. Você é meu convidado, você já sabe, né? Compartilhe. Meu maior desejo é que muitas pessoas possam estudar a palavra de Deus conosco e entender a beleza de Cristo através dos olhos de Daniel. É uma proposta um pouco diferente, já falei para vocês, né? Ao invés de estudar um capítulo de cada vez, nós estudamos 19 temas que brotam do livro do profeta Daniel à luz de toda a Bíblia. Então, nós estudamos temas de Daniel à luz de toda a Bíblia, tá? E essa é a sétima lição. Então, se inscreva no canal, compartilhe, acione também o sininho para você ver a próxima aula, tá bom? Então, vamos juntos estudar a sétima lição hoje? Deixa eu projetar aqui para vocês, né? Eita, pronto, já está aí na tela aí, você já pode acompanhar comigo. Que tal? Vamos fazer uma oração? Vamos orar então, né? Deixa eu só ajeitar aqui, fica bom para mim também. Pronto, aí vai. Maravilhoso Deus, nosso Senhor, nós vamos estudar a sua palavra, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar o livro de Daniel e o nosso desejo, Deus, é nos aprofundarmos nessa mensagem e contamos, ó Deus, com a sua orientação, contamos com a sua instrução, que o Senhor fale ao nosso coração, que nada venha nos interromper e que ao terminar esse vídeo nós estejamos reavivados, mais próximos de Cristo e desejosos de não apenas nos encontrarmos com Jesus, mas dividir essa mensagem com outros para que eles se preparem também. Em nome de Jesus, amém. Revelando os mistérios das profecias de Daniel, é o nome da nossa série. Essa é a sétima lição, Sinais do Fim do Mundo. Obviamente, estudamos na sexta lição a respeito do fim do mundo, estudamos Daniel capítulo 2, que fala sobre a volta de Jesus. Hoje, nós iremos ver os sinais do fim do mundo, ou seja, os sinais da volta de Jesus. Como vocês podem ver aí na tela, como vocês podem observar bem, aí é uma ilustração da destruição do templo de Jerusalém. Essa destruição que vocês estão vendo aí é aquela que foi provocada pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo. Então nós já podemos concluir que esse templo, o templo de Jerusalém, foi destruído pelo menos duas vezes. A primeira lá com a Babilônia, na época de Nabucodonosor, quando Daniel foi cativo para a Babilônia. Daí o profeta Jeremias profetiza que o cativeiro seria de apenas 70 anos, e terminando esse período profético, o povo volta então para Jerusalém, e no período de Esdras e Neemias e tal, né, eles reconstroem o templo. E esse templo depois foi melhorado na época de Herodes, antes de Cristo nascer. Quando Cristo nasceu, o templo já era bem bonito, talvez não era igual ao de Salomão, mas era um templo bem bonito, e depois ele foi destruído pelos próprios romanos no ano 70. O que isso tem a ver com Daniel? Que tal? O que isso tem a ver com o tema de hoje? O que isso tem a ver com o nosso estudo? O que isso tem a ver com Daniel? E o que isso tem a ver contigo e comigo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Jesus usou a destruição do templo e da cidade de Jerusalém no ano 70 como exemplos para os sinais do fim do mundo. Exatamente, Mateus capítulo 24, Jesus ele está falando de dois acontecimentos, e nós iremos ver no estudo de hoje. Tá? O que eu posso adiantar nessa introdução é que Jesus usa a destruição do templo, a destruição de Jerusalém no ano 70, como exemplos para os sinais do fim do mundo. Aliás, é mais a destruição do templo mesmo, né? Então, Mateus capítulo 24 é um sermão profético que Jesus prega. Mateus 24, verso 15, Cristo falou: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou quem? Que tal? Quem é que está falando aí? Opa, não estou ouvindo, hein? Bora lá? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o que eu já posso adiantar para os meus amigos aí, acompanha aí os nossos vídeos, é que o próprio Cristo recomendou a leitura de Daniel. Se você perceber, Daniel
era estudado por Jesus. Estudado assim, no bom sentido, porque foi o próprio Cristo que acompanhou o ministério de Daniel lá na Babilônia, mas quando ele esteve aqui na Terra, Jesus baseava suas mensagens também no livro do profeta Daniel, profeta este que lhe auxiliou no passado, como vimos nos outros vídeos, né? E o verso 15 termina motivando você a leitura do livro. Além de ler o livro, o apelo é feito para que se entenda o livro de Daniel. E fala aí da abominável da desolação. Essa abominável da desolação é uma referência direta à destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Então, além dos romanos, nesse ano já mencionado, deles terem destruído o templo, eles ainda colocaram várias imagens pagãs que os romanos adoravam no pátio do templo, naquela geografia do templo. Depois, um pouco mais para frente, alguns anos depois, eles até construíram um templo pagão em cima do lugar onde o templo de Jerusalém existia. Então, os judeus foram expulsos de Jerusalém alguns anos depois. Depois você pode pesquisar com mais calma a respeito disso. Então, Mateus 24, verso 15, Jesus pregando faz uma referência a profecias de Daniel, do capítulo 9, do capítulo 11 de Daniel, falando dessa abominável da desolação, que era a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, Jesus, partindo desse prisma, partindo desse ponto de vista, Jesus pega a destruição de Jerusalém como se fosse uma maquete, para exemplificar o fim dos tempos, e é o que nós veremos agora nesse estudo. Primeira pergunta, quais eram as inquietações dos discípulos? Mateus capítulo 24, versículo 3, diz o seguinte: no Monte das Oliveiras, perceba que estamos começando o capítulo 24. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou seja, do fim do mundo. Os discípulos procuram Cristo no Monte das Oliveiras, em particular, e eles começam a perguntar para Jesus. E são perguntas que você faria para Jesus. Você não quer saber quando é que vai ser o fim do mundo? Você não quer saber a respeito dos sinais, a respeito do futuro? Quem é que não quer saber a respeito do próprio futuro e o futuro do nosso mundo e da humanidade? Então, os discípulos, eles eram mais humanos do que a gente imagina. Então, eles fizeram perguntas que a gente mesmo faria para Jesus Cristo. E Jesus, então, responde. Em que sequência Jesus colocou os sinais do fim? Mateus, capítulo 24, o verso 5 e o verso 11, ele disse: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Então, Jesus inicia a sequência de sinais, pelo menos em Mateus 24, no verso 5, falando a respeito de falsos cristos e falsos profetas. E é um assunto que se repete no decorrer de todo o capítulo 24, e eu não vou explorar isso agora, apenas quero pontuar que Jesus deixou claro que nos últimos dias, antes do fim dos tempos, iriam existir falsos cristos, né? Falsos cristos e enganarão a muitos, Então, existem 3 tipos de falsos cristos, né? O primeiro, alguém dizendo ser Jesus. Alguém falando, eu sou Cristo, é um falso Cristo. Número 2, falando coisas que Jesus não fez e não disse. Então, está ensinando a respeito de um falso Cristo, de um Cristo que Jesus nunca foi. E o terceiro falso Cristo é o próprio Satanás, né? O próprio Satanás querendo imitar Cristo, e é um tema de um outro estudo, a gente vai estudar isso um pouco mais para frente. O que Jesus já está adiantando e antecipando é que nós teremos falsos cristos. Letra B, capítulo 24, verso 6 diz, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Então, só no último século, no século passado, tivemos 2 grandes guerras mundiais, fora aquelas dezenas e dezenas de guerras menores que aconteceram ao redor do mundo, né? Como a guerra da Iugoslávia, a guerra do Vietnã e muitas outras guerras. Então, falsos cristos, rumores de guerras, né? E o verso 7, versículo 7, letra C da nossa pesquisa, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o que mesmo, amigos? Fomes e terremotos em vários lugares. Então, temos aí falsos cristos, falsos profetas, guerras,
fomes e terremotos em vários lugares, é o quadro do fim dos tempos, né? Então, Jesus falou aí de falsos profetas, tentando profetizar o futuro, falando coisas que não têm conexão com a palavra, com a Bíblia. Ele falou também a respeito de rumores de guerras e também de nação contra nação. Fome, pelo menos 1 bilhão de pessoas vão para a cama todos os dias com fome, e é algo real, né? É muita fome, pelo menos 1/7 da população mundial passa fome. Ele falou a respeito de terremotos, e muitos terremotos aconteceram nos últimos 20 anos. E você viu vários terremotos acontecendo, terremoto na China, terremoto no Chile, terremoto nos Estados Unidos, né, terremoto na Indonésia, né, muitos lugares com terremoto. São cumprimentos da profecia e os sinais que apontam para o tempo do fim. Letra D, ainda os sinais do retorno de Jesus Cristo, verso 9 diz: e então sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Perceba que o nome de Cristo, quem ama Cristo, quem ama a palavra de Cristo, quem ama a Bíblia, quem ama os preceitos de Cristo, serão atribulados, odiados, até perseguidos. Letra E, verso 29 de Mateus 24, diz que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, inclusive as estrelas cairão do firmamento. Letra F, Lucas capítulo 21, verso 11. Só quero lembrar que o capítulo 21 de Lucas é um capítulo paralelo do mesmo assunto de Mateus 24, e Lucas diz o seguinte: haverá epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Ou seja, a Bíblia está falando pela boca de Cristo, ele não terceirizou essa mensagem, ele mesmo falou que teríamos uma grande tribulação. Mas não é por qualquer motivo e qualquer razão. Tribulação porque nós amamos a Cristo, porque nós servimos a Cristo, porque nós obedecemos a Bíblia e temos a Bíblia como o único padrão de regra e fé e doutrina. Então existe essa profecia de uma perseguição contra o povo de Deus, mas já posso adiantar que Deus protegerá o seu povo, está no Salmo 91, versículo 10. A Bíblia também fala em Lucas 21, verso 11, de epidemias. Estamos vivendo nesse exato momento uma pandemia do coronavírus. Tivemos já epidemias do HN1, do SARS, né? Ebola na África, gripe espanhola em 1918, peste bubônica, alguns anos antes, mas, enfim, a Bíblia fala também do escurecimento do sol, e a lua não daria a sua claridade. Essa profecia também se cumpriu, dia 19 de maio de 1780, era, sabe, de manhãzinha, o sol estava brilhando, de repente ele apagou. Quem estava no campo, trabalhando, voltou para casa às pressas, quem estava na escola voltou para casa também, e os cientistas até hoje não conseguiram explicar o que aconteceu no dia 19 de maio de 1780, porque não era um eclipse, e no mesmo dia a lua ficou vermelha como sangue. Enfim, nós temos aqui uma sequência clara dos cumprimentos, o cumprimento da profecia dos sinais que apontam para o fim. Lucas capítulo 21, verso 25, letra G, sinais da volta de Cristo. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Nós temos aqui uma angústia no meio das nações, dos países, por causa do bramido do mar e das ondas. Nós temos aqui uma indicação, possivelmente, de tsunamis, maremotos. Letra H, Lucas 21, verso 26, haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E Lucas 21, verso 27, finalmente diz a boa notícia: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Isso é incrível. Então perceba que nós não precisamos ter medo dos sinais. Os sinais, eles servem simplesmente para apontar em que momento da história nós nos encontramos, né? Se estamos longe ou perto. E pergunto para você, estamos perto ou estamos longe? Então você pode observar bem que a Bíblia está falando desses sinais, né? Inclusive de terremotos, maremotos, e ninguém consegue esquecer daquele maremoto que teve no Japão, e aquele que tivemos também no Sri Lanka, na Indonésia, na ilha de Sumatra, né? Então, são sinais que apontam para a volta de Jesus. Isso foi previsto por Daniel, realçado por Jesus Cristo, ensinado por ele, e estamos recapitulando agora. Número 3, como Cristo voltará?
Mateus 24, verso 30, ele afirma: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu e com poder e muita glória. Então existe uma corrente sendo pregada por aí, dizendo a respeito do arrebatamento secreto. Amigos, do fundo do coração, arrebatamento secreto não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é arrebatamento, isso tem arrebatamento mesmo. Então, quando a Bíblia diz assim, dois estarão no campo, um será deixado, outro será levado, a Bíblia está dizendo simplesmente que nem todo mundo, infelizmente, vai se salvar. Um grupo fica e um grupo vai. Depende da decisão que você toma, depende do relacionamento que você tem com Cristo, depende do compromisso que você tem com a palavra. Porque o verso 30 de Mateus 24 diz, está em amarelo aí, ó. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz a mesma coisa, que todo olho verá. Então não vai ter um grupo que vê Jesus voltar e outro grupo não vê, né? Arrebatamento secreto. Deus não deve nada para ninguém. Ele não fará nada secreto, ele virá para buscar aqueles que tomaram a decisão ao lado de Jesus, que amam a Cristo, estão acompanhando os sinais, porque os sinais nos ajudam a mostrar em que parte da história nos encontramos, mas acima de tudo, o nosso objetivo é ter relacionamento com Cristo, amá-lo de todo o coração e por amor a Ele guardar os seus preceitos, obedecer a sua palavra e ensinar aqueles que não sabem. Então esses são os sinais que apontam para a volta de Jesus, né? Fala de falsos cristos, falsos profetas. Nós temos guerras, rumores de guerras, epidemias, tribulação por causa da palavra de Deus. Temos escurecimento do sol e da lua, terremotos, queda das estrelas. E a queda das estrelas, embora eu não coloquei na tela, ela aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Então, os sinais estão se cumprindo ao longo da história, especialmente agora no tempo do fim. Continuando, amigos, vamos aqui olhar, nós devemos nos preparar para a volta de Jesus, todo olho verá, e vai ser o dia maravilhoso quando você e eu observarmos Cristo vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. Quando virá o nosso Senhor? Marcos capítulo 13, verso 32 diz: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Lógico, obviamente que nesse exato momento Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Quando Cristo pregou essa mensagem, em Marcos capítulo 13, ele estava aqui na terra limitado como homem, né? Deus na forma de homem. Então Jesus não estava utilizando o seu poder de onisciência para benefício próprio. Então quando Cristo chegou no céu, obviamente que ele retomou então todo o conhecimento extraordinário e infinito que ele tem como Deus. É difícil até de explicar, né? Mas exatamente isso. O que eu quero enfatizar é que ninguém tem o direito de marcar data para a volta de Jesus. O mais importante é isso. Não posso falar que Jesus vai voltar em 2027. Não posso falar que Jesus vai voltar no ano 2031. Não posso falar que Jesus vai voltar na data X. É proibido pela palavra de Deus você ficar marcando data para a volta de Jesus. Ninguém sabe. Nem os anjos sabem. O Pai, sim, a Trindade sabe. Não é? O que nós devemos fazer é nos preparar para a volta de Jesus. Não é? Como a gente não sabe, nós devemos estar sempre prontos para a volta de Jesus. É a mesma coisa de uma professora. Se a professora marcar a data de uma prova e falar que a prova vai ser na quarta-feira, muitos alunos vão estudar na terça-feira, porque sabe que a prova é na quarta. Não é? Agora, se a professora fala que a prova vai ser durante a semana que vem, o aluno pergunta: professora, mas que dia da semana que vem? E ela responde: não, qualquer dia da semana que vem. O aluno começa a se preparar para essa prova desde o domingo, porque ele não sabe qual é o dia, se vai ser na segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Enfim, nós devemos estar prontos constantemente para a volta de Jesus. Né? Continuando, de que forma devemos esperar esse dia, esse glorioso dia do retorno do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo? Lucas capítulo 21, verso 28 e também o verso 36 diz o seguinte: o próprio Cristo falou: ora, ao começarem essas coisas a suceder, ele está se referindo aos sinais que a gente já viu até agora, né? Esses sinais, guerras, terremotos, fomes, doenças,
tsunamis, enfim. Ao começarem essas coisas a suceder, exultai. Não é para ter medo, não. Exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É um momento de alegria, é um momento de expectativa. Cristo Jesus está muito próximo de voltar. E ele recomenda no verso 36, vigiai, pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Essa palavra vigiai é uma palavra técnica, porque ela era utilizada pelo soldado romano, quando o soldado romano estava em cima dos muros. Lembra que na época da Bíblia, inclusive até no período da Idade Média, as cidades eram muradas. As cidades eram muradas com símbolo de proteção, né? Hoje não existe mais isso. E o soldado tinha que ficar em cima do muro vigiando no seu turno, né? O tempo todo ali no seu turno, para ver se estava observando, se estava se aproximando ali um inimigo, um exército inimigo. Porque caso isso acontecesse, ele tinha que virar para a cidade e tocar a trombeta, avisar seus conterrâneos que uma guerra iminente estava por acontecer. Então, quando Jesus pega essa palavra vigiai, ele está emprestando um soldado atento, um soldado que está ligado, de olhos abertos, e nós devemos estar atentos, porque o nosso inimigo é invisível. Satanás enganou Eva com uma serpente, tentou enganar Jesus como anjo de luz, e Satanás está tentando enganar você de que maneira? Hã? Será que é na tela do celular, na tela do computador? Será que é um relacionamento? Será que é uma prática? Será que é uma atitude? Será que é um pensamento? O que será que você e eu podemos estar fazendo que é um engano de Satanás? Assim como Satanás tentou enganar Eva, depois tentou enganar Jesus e muitos outros no decorrer da história, nós devemos estar vigiando, pois, a todo tempo, orando, tendo uma vida de comunhão com Cristo, com a palavra, com Deus, uma conexão forte com Ele, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, que foi mencionado nesses capítulos que eu mencionei, Mateus 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, e ele termina dizendo, está em pé na presença do Filho do Homem. Eu quero estar em pé na presença do Filho do Homem, na presença de Jesus. É a minha obsessão. É o meu maior desejo. Eu quero juntar um grupo de pessoas, o máximo que eu puder, para que eles possam se preparar juntamente comigo e minha família para o retorno de Jesus. Então, amigos, Jesus Cristo vai voltar. E todo olho verá. Não será um evento secreto, de jeito nenhum, porque ele vem com trombetas, anjos tocarão trombetas, Jesus Cristo vem com poder, grande glória, sentado nas nuvens, todo olho verá, e nós estaremos ali prontos para se encontrar com Jesus, porque é o seu desejo, na verdade, é o meu desejo também. Então, nós precisamos ter em mente a promessa que está escrita em Daniel capítulo 7, verso 27. Qual foi a promessa deixada no livro de Daniel? Daniel capítulo 7, verso 27, diz a palavra de Deus: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Cadê o amém? Existe uma profecia maior do que a profecia de terremotos. Existe uma profecia maior do que a profecia de fome generalizada. Existe uma profecia maior do que de tribulações, de terremotos, de tsunamis, de epidemias, de doenças, de falsos cristos. A maior promessa que Jesus fez para você, que deseja e aceita a cruz como caminho de salvação, você que aceita o sangue de Jesus como a única forma de obter libertação da escravidão do pecado, você que aceita tudo isso, ele promete o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, e nós seremos o povo do Altíssimo, né? E serão dados ao povo dos santos do Altíssimo o quê? E o seu reino será eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Você não quer aproveitar a sua oportunidade? Hã? Você não quer ter isso em mente como esperança, como estilo de vida, como perspectiva de futuro, saber que Deus nos dará o reino,
Ele será o nosso rei, ele habitará conosco. A vitória já está ganha. A vitória já está ganha. Portanto, amigos, ele te chama hoje para uma decisão. Será que você não está fugindo de Jesus? Será que você já não disse não demais para ele? Será que você não está ignorando ele? O que mais dói não é um soco, não é uma briga física. O que mais machuca o ser humano é a indiferença. Quando você ignora uma pessoa, você machuca ela mais do que você estivesse batendo nela. Portanto, não ignore Jesus. Não ignore a sua palavra. Abra o seu coração. E eu desejo abrir meu coração nesse momento. Eu desejo habitar nesse reino que ele prometeu. Eu desejo passar por esses últimos momentos da história terrestre com esperança, com a convicção que Cristo muito em breve voltará, me levará e nos levará para morar no seu reino. Portanto, precisamos tomar uma decisão. Que decisão é essa? Creio que os sinais estão se cumprindo. Desejo viver com Cristo aonde? No céu. Se essa é a sua decisão, feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Senhor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo estudo sério das profecias, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou o caminho que nós devemos ir e percebemos, ó Deus, que essa mensagem, essa promessa nos dá mais segurança de saber que o resultado está a seu favor. Portanto, perdoe os nossos pecados, que sejamos pessoas que correspondem ao seu grande amor e que entregam o coração em suas mãos. Abençoe esse homem, essa mulher que ora comigo, esse jovem, essa criança, esse adulto, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe a todos. Abraço.